Fala galera, bom, chegamos então ao fim da primeira parte de American Horror Story Delicate e tem bastante coisa pra falar. Eu já vou deixar aqui adiantado de que frustrou um pouco minhas expectativas esse final, mas vamos destrinchar esse episódio todo junto pra gente poder chegar a alguma conclusão. Mas antes disso, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like aqui embaixo também se você ainda não deixou, e não esquecer de seguir a página nas nossas redes sociais que estão todas aqui na descrição, lembrando que o meu canal solo e o meu Apoia-se também estão aqui embaixo. Então vamos lá falar aí desse quinto episódio que começa jogando uma luz aí em cima desse personagem da Preacher que estava sendo bem misterioso até então. A gente começa o episódio vendo alguns flashbacks ali da Preacher em 1987, mas a gente também tem uma outra cena nesse episódio em que ela conversa com a mãe do Dex e ela expõe muito mais da vida dela e a gente entende inclusive o contexto do que estava acontecendo lá nesse flashback. Então basicamente o que a gente descobre é que a Preacher estava indo pro hospital para poder ter o filho dela, que era um homem inclusive, tá? Isso é um detalhe que o Dr. Hill solta no momento e que é um detalhe importante. E aí no caminho do hospital, aparentemente alguma mulher parou a Preacher e falou: "Oi, então, me dá o seu filho que eu vou mudar a sua vida." Não teve um argumento irrefutável, sabe? Uma coisa que fala assim, pô, a pessoa chegou pra mim e falou, cara, eu vou curar sua mãe do câncer. Pô, eu vou, sei lá, salvar a fome do mundo. Não, foi tipo assim, ei, te ajudo aqui. Da teu filho? Não sei exatamente os argumentos que foram usados, mas foi isso que a Preacher passou pra gente e ela topou. De tá desesperada ou se importar bem pouco com a criança. Ela fala pro Dr. Hill, quando ela tá lá na sala de parto, que o pai do filho dela não vai conseguir chegar por conta dele estar preso no trânsito. Mas pra mãe do Dex, ela fala que o pai da criança era um marinheiro e foi uma coisa de uma noite só, enfim. Então assim, eu não sei, na hora que ela falou aquilo com o Dr. Hill, me pareceu que ela tava tentando desconversar um pouco o que ele tava falando, porque se ela fez esse acordo lá fora e ela sabia que o filho ia ser tirado dela e que ela meio que se envolveu numa coisa meio errada, eu acho que talvez ela não quisesse que ninguém entrasse em contato com ninguém que pudesse conhecer ela, pra que ninguém presenciasse aquilo e ela pudesse jogar pra baixo do pano. Mais uma vez, como aconteceu lá com a Mary e aparentemente tá acontecendo com a Anna também, o acordo da Preacher funcionou e ela tava tentando fazer uma carreira ali no mundo da moda e ela acabou sendo abraçada ali pelo Karl Lagerfeld e também pelo Saint Laurent. E ela acabou fazendo o design de uma bolsa pro Marc Jacobs e acabou que ela vive até hoje desse design que ela fez. Um detalhe que me entregou muito dessa cena do parto da Preacher lá em 87 é que o Dr. Hill tem exatamente a mesma cara que ele tem hoje em dia. Não sei se foi uma coisa que, sei lá, a equipe simplesmente achou que ia passar. Tipo assim, ele é meio velho, sabe? Então, tipo assim, poderia ser que ele fosse um pouco menos velho. Mas, gente, 36 anos de diferença. 36. O Dennis O'Hare, tipo assim, ele não tem 70 anos, eu acho. Mas se ele tivesse 70 anos, ainda assim, naquele momento, ele teria... Aliás, eu vou procurar aqui quantos anos o Dennis O'Hare tem. Pra não falar merda, peraí. Ó, Dennis O'Hare tem 61 anos. Eu vou abrir minha calculadora porque eu não sou bom de matemática. Se ele tem 61 anos, nessa cena, ele teria 25. Então, assim, eu suponho que isso não foi um erro. Porque se foi um erro, foi grotesco. Então, tô supondo que a ideia é deixar claro pra gente que ele também não envelhece. O que faria um certo sentido, porque, né, pelo que a gente já viu aí desse personagem, inclusive por essa cena em que ele fala, né, pra Preacher, olha, agora você não tem mais como ficar com o filho, agora o pacto tem que ser selado, o acordo tem que ser cumprido. Então ele deixa bem claro pra ela de que ele tá por dentro dessas dinâmicas que envolvem pegar a criança do demônio. Se ele tá por dentro disso, muito provavelmente ele tem algum pacto de não envelhecer igual as Ashleys também não envelhecem. Então essa é a narrativa que eu tô comprando. Espero que seja a narrativa da temporada. E por que eu falei que é importante esse detalhe de que o filho da Preacher é um homem? Não falam até onde eu me lembro se o bebê da Mary era menino. Mas o da Anna era, né? O da Anna falaram pra ela, a gente teve todo um momento ali pra poder dar essa informação pra Anna, então é uma informação relevante. E eu me lembro também que quando a Anna vai lá pra aquele calabouço lá no porão da casa da Domitila, ela chega naquela sala que tem um escrito no teto falando alguma coisa de Satã. Lá nesse escrito no teto também tem alguma referência a filhos homens, então me parece que só funciona e só serve pra esse propósito aí de fazer o acordo com o demônio quando o filho é homem por algum motivo. Pensando que esse demônio, da forma que é descrita, é uma figura da mitologia cristã, pode ser só por uma questão de machismo, afinal, né, não seria uma novidade nessa mitologia. E uma outra coisa que eu achei engraçada é que assim, eu sei que é uma criança demoníaca nascendo e o parto vai ter suas peculiaridades, mas o filho da Preacher, ele sai igual um rojão
Eu dei as gostosas, deliciosas gargalhadas nesse momento. A gente volta aí pra 2023 e a gente tem essa cena do Dex com a mãe ali na praia, né, em que ele diz que não vai conseguir, tipo, estar do lado dela e, enfim, depor a favor dela, porque ele não se lembra do que aconteceu. Mas, assim, vale a gente lembrar também que a mãe dele teve a memória praticamente apagada, né, e ela precisou de uma terapia pra conseguir lembrar todos os abusos que ela passou na mão do pai do Dex. Então faria sentido que talvez o Dex também tivesse tido sua memória apagada de alguma forma. Na conversa que a mãe do Dex tem com a Preacher, ela meio que deixa claro que o filho dela tá em perigo e ela coloca meio que o Dex, a Anna e a mãe do Dex no mesmo barco de pessoas que são ameaçadas pelo que tá acontecendo. Então talvez o Dex não seja tão filho da puta. O que eu acho uma construção meio ruim desse personagem, sendo bem sincero. Porque tudo até agora vem indicando pra gente de que ele tá participando disso. E não só uma suspeita aleatória da nossa parte, mas inúmeras situações em que ele parecia tá fazendo alguma coisa ali por baixo dos panos. Então, assim, se a ideia era desviar a atenção, podiam ter feito isso de uma forma um pouquinho mais inteligente, porque praticamente deixaram óbvio que ele era um inimigo pra depois simplesmente dizer que não era. Quando a Anna chega lá no escritório da Siobhan, ela descobre que a Siobhan agora tá agenciando aquela outra atriz mais novinha que participou daquela situação meio desagradável com ela lá no tapete vermelho, né, em que a galera ficou o tempo todo usando essa menina de comparação com ela pra dizer que ela era de uma geração mais velha e essa menina de uma geração mais novinha, e ela ficou meio incomodada porque sentiu que a Siobhan tava fazendo isso pra, tipo, meio que afrontar ela. A garota é, inclusive, bem desagradável, bem sem noção e parece estar usando bem a situação pra, tipo, deixar a Anna o mais desconfortável possível. E a Siobhan, de fato, parece que tá meio puta com a Anna, o que ela começa a achar que é por conta dela tá grávida. Mas, assim, eu tô um pouco do lado da Siobhan, porque, porra, a Anna é chata pra caralho também, né? Vamos ser sinceros, a garota reclama de tudo, aquela carinha de sonsa o tempo todo, sabe? Aí, se fosse a Siobhan, tá com muito saco também, não. E a Siobhan dá mais um lote daquelas vitaminas que até agora a gente não sabe se funcionaram ou não. Às vezes são umas vitaminas que ela precisa porque ela tá gerando demônio, e aí se fosse só ela mesmo, sem as vitaminas, ela não ia aguentar. Ia ficar igual a Bella, grávida da Renesmee. Como eu já falei com vocês, eu não curti tanto esse episódio, então assim, perdoem se algumas descrições das cenas forem um pouco menos de saco do que foram os outros reviews. Mas tem essa cena que a Anna sai do hospital e aí ela vê a Preacher do outro lado da rua. E pela primeira vez na temporada ela decide que ela vai confrontar alguém. Ela fala, vou lá, vou bater de frente, vou ver o que ela quer. E aí passa um ônibus na frente e a Preacher some. Só que eu acho essa cena muito engraçada, porque já foi confirmado pra gente que a Preacher existe no mundo real, né? Diferente da Ivy, que tá completamente esquecida no churrasco, ninguém mais lembra da menina. E aí na hora que esse ônibus passa e a Preacher desaparece, eu fiquei assim, ué... Aquela idosa. Ela não saiu correndo, né? Porque eu não ia conseguir. Aí eu imaginei que a Preacher tava, tipo, deitada assim atrás do carro. Tipo, eita, ninguém vai me ver. Olha eu aqui escondido. Foi a única coisa que eu imaginei que desse tempo da senhora fazer naquele momento, né? Se jogar no chão. Aí a cena atravessa a rua, eu olhava ali atrás do carro, tava a Preacher aqui, ó. Eita merda, me viu. Os próximos minutos desse episódio, pra mim, eles foram muito aleatórios. A gente tem uma cena do Kamal dizendo que a esposa dele é muito fã da Anna e dando a Vogue pra ela autografar. Isso, inclusive, foi um momento que me deixou pensando que a gente mal vê a carreira da Anna, né? Tipo, a capa da Vogue a gente não viu até agora. Ela tá lá assinando a capa, mas a gente não viu ela fazendo, a gente não viu como ficou. Tipo, a gente tem essas informações chegando pra gente de que a carreira dela tá dando muito certo, mas a gente não vê nada da carreira dela. Pode ser por conta da gente estar focado nas crises dela e no que tá acontecendo paralelo à carreira. Mas ainda assim, eu acho que enquanto uma temporada sobre uma grande estrela de cinema e etc, é meio, não sei, me dá uma sensação esquisita da gente não conseguir ver o que tá acontecendo, sabe? Parece que tá faltando uma parte muito importante da história dela ser contada pra gente. E aí ela vai lá ver de novo a fotinho na cozinha da Domitila, que comprou ações do Ben & Jerry's, aparentemente. A pessoa que tá no potinho do Ben & Jerry's é a Domitila, porque eu achei que era nesse episódio, mas eu não tenho certeza. Eu não lembro do que ela é, do que ela é investidora. Eu lembro que ela é investidora de alguma coisa. O ponto é que agora na fotinho lá que antes tinha a Adeline e depois virou a Sonya, agora a gente vê a Ivy e a Ivy desaparece. Um dos momentos mais relevantes desse episódio, na minha opinião, é esse momento em que a mãe do Dex, ela se depara meio que dentro de uma alucinação, parece alguma coisa que as bruxas criaram ali pra desligar ela da realidade, e ela vê esse beco onde aparecem 4 daquelas mulheres corvo lá que parecem ser as bruxas, olhando pra ela. E até o momento a gente só tinha conhecido 2, né, que são as Ashleys que estão lá com a Siobhan, que me parece um pouco a líder delas, né, tá me dando um pouco essa impressão. Então assim, supondo dentro dessa mitologia que a Siobhan seria a líder dessas bruxas, porque me parece que ela dá ordens nas Ashleys, né, não parece que elas estariam no mesmo patamar de igualdade pra gente poder ver elas todas com o mesmo uniforme, uma do lado da outra, eu fiquei imaginando quem poderiam ser essas outras 2. E eu li uma teoria no Twitter esses dias que eu achei que fez um certo sentido, de que talvez essas outras 2 bruxas que a gente viu nesse episódio fossem a Sonya e a Nicolette. E por que isso faria um certo sentido? Porque a gente já viu essas bruxas dentro da casa da Domitila, e a Nicolette, em teoria, trabalha lá dentro, então ela poderia realmente estar lá dentro, como a gente também já viu que a Sonya mora muito perto dali, né? Ela
falou pra Anna nesse episódio que em 15 minutos ela chega ali, porque ela tá num hotel ali pertinho. Então, essas duas pessoas teriam fácil acesso à casa da Anna, e a gente já viu duas delas lá e já viu essas outras duas, que são as Ashleys, em Nova York. Então, assim, poderia ser que elas formassem as quatro. Isso também explicaria uma outra cena desse episódio que me incomodou um pouco quando eu vi, mas quando eu li essa teoria, ela se encaixou um pouco melhor. Que é a cena em que a Sonya chega lá na casa da Anna pra poder participar do jantar, e a Nicolette meio que fica incomodada dela estar ali. Parece que ela já conhece, né, a Sonya, o que num primeiro momento deu a impressão pra gente de que ela sabia que era a Adeline, porque ela já conhecia a Adeline, que ela era amiga da Domitila, então se ela trabalha ali faria sentido ela já ter visto a Adeline, mas depois ela fala pra Anna que ela não conhece ninguém chamado Adeline e que a Sonya parece uma outra amiga dela. Poderia indicar que essa mulher tem várias identidades, mas ainda assim eu não acho que é o caso. Eu acho que o incômodo da Nicolette na hora que a Sonya chegou pode ser porque elas são parte do mesmo Coven ali e ela meio que viu a Sonya fazendo alguma coisa que não tava nos planos do Coven, tipo assim, mano, olha aqui ela fazendo merda de novo. A Sonya é a sem noção, é a que não segue regra, é a que causa problema no grupo. Então talvez tenha sido esse incômodo da Nicolette, tipo assim, ó, olha ela aí, vou ter que reportar pra Siobhan que ela tá aqui fazendo merda de novo. E ela não podia dizer que conhecia, então ela ficou com aquela cara meio esquisita. Porque também tem uma outra fala da Preacher nesse episódio, onde ela tá conversando com a mãe do Dex, que ela dá a entender de que a Adeline, ela foi punida por ser, tipo, meio que uma desertora desse grupo mau, né, desse grupo ruim que tá indo atrás deles. Então, imaginando que a Adeline meio que, sei lá, saiu desse grupo de bruxas, traiu esse grupo de bruxas, alguma coisa do tipo, pode ser que eles tenham conseguido pegá-la de volta, e por isso que agora ela tá se passando por essa Sonya. E aí, se fosse o caso dela ser uma pessoa que já saiu do grupo, né, tipo, já criou um problema ali dentro e agora voltou, faria sentido ela ser essa pessoa que talvez quem já tá no grupo desde aquela época tem uma certa resistência, não goste muito, já viu que a menina fez merda, ela voltou pro grupo, não vou com a cara dela, então assim, é uma relação que faz sentido se a gente puxar essa teoria, mas não sei se ela tá certa. O Dr. Hill vai então na casa da Anna pra poder examinar ela, diz que o bebê tá crescendo muito rápido, né, o que é esperado, já que ela tá grávida de um demônio, sei lá. Tem um momento dessa cena que eu achei muito engraçado, porque eu já vi acontecendo em vários outros lugares, e sempre que acontece eu fico, mano, isso não faz absolutamente nenhum sentido. É uma daquelas coisas meio que o cinema adotou e aí ninguém liga mais, mas é muito absurdamente insano. Enfim, ele fala pra ela que ela não vai poder viajar, né, que ela não vai poder ir na premiação do Globo de Ouro, vai ter que ficar em casa, toda essa situação. E aí simplesmente tem uma hora que o Dex meio que dispensa ele, fala tipo assim, tá, pode ir. E aí ele fala, valeu, gente. Só que ninguém acompanha ele até a porta. Ele simplesmente vai andar no apartamento e encontrar seu próprio caminho pra rua. E eu acho isso muito, muito aleatório. Tipo, ainda mais numa situação como a deles, sabe? Que eles estão se sentindo perseguidos. E a mulher tá alucinando, sabe? Pô, caralho, é uma situação mega bizarra. E aí, tipo, simplesmente o Dex fala, não, você tá dispensado, pode ir. E aí você deixa essa pessoa aleatória andando pela sua casa, sem saber se ela vai embora ou não, se ela vai roubar alguma coisa ou não. Sei lá, talvez o Dr. Hill esteja lá dormindo no sofá deles até hoje, ninguém saiba, porque, né, ninguém viu o homem saindo. Eu vou passar aqui meio rápido sobre a cena da Anna lá no negócio de yoga, que ela encontra outra boneca, enfim. Pra mim aquilo ali foi só mais uma das várias alucinações, eu não vi nada de muito novo nessa cena, então não vou focar muito nela. Eu queria inclusive puxar aqui um detalhe que eu lembrei do jantar da Sonya, quando ela vai lá na casa da Anna e ela leva um presente pro filho da Anna, ela leva uma coruja branca, né? Lá no começo da temporada, quando a gente tinha visto a Preacher em cima da árvore, e depois quando a Anna volta com o Kamal e com o Dex a gente vê uma coruja branca, eu tinha imaginado, né, naquele momento a gente não sabia muito sobre a Preacher, que talvez a Preacher fosse uma bruxa, alguma coisa, e ela tivesse se transformado nesse animal. Ou que fosse uma dica da própria temporada do que mais ou menos simboliza aquele animal pro que provavelmente a Preacher simboliza nessa narrativa. Mas quando ela deu esse presente pra Anna, eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha e eu fui dar uma lida no que a galera tava falando. E eu vi uma teoria muito interessante de um cara falando que talvez aquela coruja que a gente viu lá naquele momento tenha sido a própria Sonya transformada num animal. Talvez ela seja uma bruxa e talvez ela possa se transformar. E aí eu me lembrei que tem uma outra cena em que a Anna tá no porão e ela vê um gato preto saindo pela janela. O que poderia também ser uma outra bruxa, que talvez seja, no caso, a Nicolette. Então, pensando que cada uma se transforma num animal, ficaria muito mais fácil delas vigiarem a Anna, ficarem sabendo de tudo que tá acontecendo e também entrarem e saírem da casa, né? Afinal de contas, né? Se sendo um bicho, você passa muito mais despercebido. Nos diálogos ali da Anna com a Sonya, a gente tem umas situações muito esquisitas que pra mim não esclareceram muita coisa. A Sonya diz que não gosta de usar verde, o que não faz sentido, porque a gente já viu ela com aquele sapato verde várias e várias vezes. Ela também fala que não conhece aquela pessoa na foto, mas admite que de fato parece com ela, que ela se lembraria se ela tivesse conhecido alguém com a cara exatamente igual a dela. Ela conta também um pouco da história dela, né, de que ela brigou com a mãe com 17 anos, foi pra Berlim, e que lá que ela se tornou artista, por isso que ela trabalha com isso hoje em dia. E a gente também vê um pouquinho mais lá da relação da Siobhan com o diretor do filme, que nesse momento me pareceu bem menos por dentro do que estava acontecendo do que eu achava. Eu achava que tanto ele quanto a Siobhan estavam muito mais por dentro de algumas coisas misteriosas do que parece que é a realidade. Eu acho que só a Siobhan que tá. E ele fala pra ela que ele acha muito suspeito tudo que tá acontecendo.
acontecendo, porque aparentemente a história do rolê foi: a Siobhan apareceu com esse script desse filme, falou pra ele que ia dar certo, falou pra ele investir nisso, meio que todo mundo do estúdio dele, etc, foi contra a ideia, falou, cara, não tem nada demais nessa história, não vai rolar nada, e acabou que rolou, o filme tá indicado a 11 Globos de Ouro, e pareceu pra ele que a Siobhan tinha muita certeza de que isso ia acontecer desde o começo. Então ele meio que pergunta, tipo, mano, quem é você? Sabe, como é que você tinha certeza que esse projeto aleatório ia funcionar a esse ponto? O que faz a gente especular, né, se talvez a Siobhan não tenha vendido o próprio bebê pra conseguir isso de alguma forma, né, vendido pro demônio, no caso, ou como se ela talvez seja a líder lá das bruxas, talvez ela pegue essas crianças e consiga... Ela não conseguiria fazer um pedido pra ela, né, porque ela já tem que realizar o pedido da pessoa, a não ser que o demônio seja muito generoso e a cada criança ele dê 2 pedidos. E aí elas fingem pra pessoa que deu o bebê que ela só ganha 1 pedido, e aí elas têm um pra elas, tipo margem de lucro do pacto. Você dá o bebê, e você ganha 2 pedidos, mas eu só conto que você ganhou 1, porque eu tenho que ganhar 1 também, já que eu tô fazendo todo o trâmite do serviço, tá me desgastando. Como você não tá fazendo nada, então eu também, porra, mereço uma remuneração. A gente tem aquela cena esquisitíssima da mulher que vai lá na casa da Anna pra poder fazer umas massagens nela e, sei lá, tipo, assim, a Anna fica mandando ela parar e ela não para, e parece que ela é uma pessoa do mal, mas, sei lá, talvez ela só seja médica. Ela manda a Anna assinar um termo que a Anna não lê. E eu fico assim, brother, que? Sabe, tem um monte de gente perseguindo, você tá vendo bruxa, você, sei lá, você tá grávida do demônio, você vai ler um papel que te deram. Não vai assinar um negócio sem ler nessas circunstâncias, né? Pelo amor de Deus. E eu não tô falando aqui, tipo, ai, Anna, como você é louquinha. Não, eu tô falando, caralho, que cena que não faz nenhum sentido com a história dessa personagem, sabe? Quem enfiou ela aí? A gente tem, então, uma cena de discussão da Anna com o Dex quando ela chega em casa, né? Ele tá meio puto com toda a situação já, meio cansado. Enfim, ele chama ela meio de maluca e depois pergunta se ela quer ver o Globo de Ouro com ele. Achei uma cronologia meio estranha de conversa, né? Obviamente não, né, meu amor? Você fala isso, eu também não iria. E aí, a Anna desce lá pro porão, a gente vê que ela tá guardando as bonequinhas com o que parece que é o que sobrou daquele guaxinim que ela comeu. E a gente vê que quem ganhou o Globo de Ouro foi aquela menina que a Siobhan tá assessorando lá agora, que, enfim, era a principal adversária dela. Eu não entendi nada do que ela cuspiu nessa cena, ela tem uma crise de tosse e cospe um negócio que me pareceu um prego, depois me pareceu uma garra, agora eu não sei se é a garra do guaxinim, se é a garra do filho dela. Se for a garra do filho dela, também não sei se faz sentido porque que isso tava no estômago dela. Uma coisa que eu queria comentar aqui é que tiveram umas 2 referências que as pessoas comentaram muito nos últimos reviews que eu fiz, e eu esqueci de trazer. Uma delas era com Coraline, né, que tem todo esse rolê dela encontrar essa portinha em casa, que leva ela pra uma realidade paralela, onde não necessariamente eles estão no mesmo mundo, mesmo que pareça o nosso mundo. Então, assim, de fato a portinha parece muito com a da Coraline, de fato o que acontece depois parece um pouco um rolê meio mundo invertido. E outra referência foi em relação a ela comer esse guaxinim, lembrando que lá na primeira temporada a Vivian come também, eu acho que é um fígado cru, não lembro agora, de algum bicho, é uma cena muito nojenta, e assim, ambas estavam em teoria grávidas do anticristo, né, tanto a Vivian quanto a Anna aparentemente tá, então assim, talvez seja uma referência a isso. E pra fechar esse episódio, e não só esse episódio, mas a primeira parte de American Horror Story Delicate, a gente tem a Siobhan ligando pra ela e perguntando, brother, tu quer o Oscar? Mas tipo assim, tu quer realzão, o tanto quanto tu quer um bebê? E aí a Anna fala que quer o bebê, e logo depois ela apaga, vem uma mão com uma luva vermelha e tapa a boca dela, que me pareceu um pouco as mãos, tanto do Dr. Hill quanto dos assistentes dele, né, me pareceu a mesma luva que eles usam, e quando ela acorda, ela tá com uma outra roupa lá na casa dela, o que dá a entender de que coisas aconteceram, né, desde esse momento até ali, inclusive ela trocou de roupa, então parece que coisas que, inclusive, ela voluntariamente participou. Não sei se ela se envolveu na morte da menina, mas quando a Siobhan liga pra ela, conta que essa menina morreu, é bem hereditário, assim, foi decapitada numa batida de carro e tal, e eu, sinceramente, não entendi no que isso ajuda muito a Anna ganhar um Oscar, porque a menina não necessariamente vai deixar de ser indicada por isso, e se ela morreu e ela era a favorita pra ganhar, tem muito mais chance agora dela ganhar, como foi o caso lá do Pantera Negra, que eu esqueci o nome dele, Chadwick Boseman, eu acho que é o nome dele, como também foi o caso do Heath Ledger. Prêmios póstumos acontecem, inclusive existe um apelo muito grande pra que eles aconteçam, então não entendi como matar ela resolveria a situação, eu achei bem aleatório. Era, sei lá, era muito melhor fazer a garota falar uma parada muito bizarra na mídia, sabe? Ser muito cancelada, fazer alguma coisa que pegasse muito mal pro Oscar, dar o prêmio pra ela, não matar a garota. É uma solução inteligente. Bom, muito importante dizer que esse foi o final da primeira parte, a gente ainda não tem uma data de estreia pra segunda, porque ainda tá tendo, né, a greve dos atores lá em Hollywood, então assim, tem uma chance deles já terem bastante conteúdo gravado, até porque essa série parece que tem muito vai e vem de coisas, né, e normalmente eles aproveitam certas locações pra fazer todas as
as cenas daquelas locações, então alguma coisa da segunda parte talvez tenha gravado, mas eles não deram nenhuma data pra gente, nenhuma previsão de nada, então a gente até então especula que essa segunda parte vai sair só em 2024. A gente acha que esse ano não vai ter mais American Horror Story. Mas antes de eu dar meu decreto final aí dessa primeira parte de American Horror Story Delicate, quero lembrar vocês mais uma vez de se inscrever aqui embaixo, deixar seu likezinho, seguir a gente nas nossas redes sociais e também no meu canal pessoal e me apoiar no Apoia-se se você gosta do meu trabalho e gostaria de me dar um auxílio financeiro. Bom, gente, como eu falei com vocês, fiquei um pouquinho decepcionado. Não fiquei decepcionado, tipo, achei uma merda, achei horrível, achei risível, achei double feature, não nada disso. Nada do que eu falei nos últimos reviews se anula por conta disso. Eu ainda acho que a temporada teve coisas interessantes, apresentou coisas interessantes até agora, só que não dá pra você manter o público engajado só com isso. Eu entendo que a gente tem um mistério, eu entendo que seja parte da dinâmica da narrativa de mistério, a gente soltando algumas revelações aqui e ali, só que a gente tá falando de American Horror Story. E uma coisa que as pessoas esperam muito em American Horror Story é conteúdo chocante. E quando eu falo conteúdo chocante, não é só, tipo, a cena dela comendo o guaxinim. Sim, isso é um conteúdo chocante. Pessoas que gostam de American Horror Story também estão esperando isso, e a gente também teve muito pouco disso. Mas tirando essa parte, a gente também espera grandes revelações, a gente também espera grandes plot twists. American Horror Story é uma série que se construiu em ser imprevisível, então não faça uma temporada previsível. E eu não falo nem que a resolução dos acontecimentos seja previsível, mas o formato tá previsível. A gente já tá vendo a Anna nessa mesma dinâmica desde o primeiro episódio. Agora a gente entendeu a Preacher um pouquinho mais, mas a Preacher é muito contra uma seita e tá tentando alertar a gente contra uma seita que a gente também não conhece, não sabe exatamente o que faz, quem compõe ela, quem é o líder dela, qual é a relação deles com o demônio, quem é o demônio, o que ele faz com a criança, o que elas ganham com isso. A gente não tem várias informações pra de fato entender a trama dessa temporada ainda. A gente ainda não sabe quem é a Nicolette, a gente ainda não sabe quem é a Sonya, a gente ainda não sabe quem é o Dex, quem é o pai do Dex, a gente não sabe exatamente o que eles fizeram com a Virginia, então tudo que foram meio que jogando pra gente ainda não foi explicado. Uma coisinha ou outra foi solta, que é legal, foi legal entender quem é a Preacher, foi legal descobrir quem são as Ashleys, isso é legal, mas isso não é o suficiente pra fazer um público ficar meses esperando a segunda parte de uma temporada. Quando eu falei no meu último vídeo, eu acho que eu fui muito legal de falar, eu gostaria que a gente tivesse uma grandíssima revelação nesse episódio. Não é nem que eu gostaria, é necessário que tenha. A maior revelação desse episódio foi realmente o fato de que a Siobhan tá envolvida com isso. O que já é uma coisa que todo mundo tá especulando desde o começo, e mesmo assim ainda não deixaram claro exatamente no que ela tá participando. A gente ainda não sabe se a Siobhan é uma das bruxas, se a Siobhan só tem contato com essas pessoas, se a Siobhan faz um intermédio entre essas pessoas que dão o bebê pro demônio e as pessoas que gostariam de fazer isso, então ela localiza essas vítimas pra poder passar isso pra eles e ganha alguma coisa no meio do caminho. A gente não sabe se ela tá acima das Ashleys, abaixo das Ashleys. Ainda tá tudo muito nebuloso e não é momento de tá nebuloso. É o momento da gente fazer uma coisa muito gigantesca pra galera poder ficar meses esperando o desfecho disso. Então o episódio se conclui com a Siobhan falando, beleza, matamos essa menina, provavelmente você vai ganhar o Oscar. Isso não muda a direção da história de forma alguma. Isso só faz a história seguir praticamente o mesmo caminho. A única diferença é que agora a Anna vai suspeitar que a Siobhan tem alguma coisa a ver com isso. Sabe, um lapso de memória, um personagem falando uma coisa estranha e uma coisa estranha acontecendo, não precisa mudar nada na história. E por mais que possa acontecer alguma coisa revolucionária, nada no que aconteceu indica necessariamente isso. Então quando eu falei no meu último review que eu queria que toda a névoa se dissipasse nesse episódio, que a gente entendesse exatamente quem é quem, eu quero saber quem são aquelas 4 mulher bruxas, eu quero saber no que a Anna tá envolvida, eu quero saber por que ela tem lapsos de memória, eu quero saber quem é a Ivy, eu quero saber quem é todo mundo, porque isso não estraga a temporada. A gente não pode ter uma temporada onde o grande objetivo dela seja aos pouquinhos ir revelando uma coisa aqui, uma coisa ali. Isso não é interessante durante 10 episódios, é interessante durante 2, 3, 10 episódios não se sustentam dessa forma. Então se nesse episódio a gente tivesse arrancado a névoa, a gente entendesse exatamente quem é quem, o que cada um tem de participação nessa história, porra, a próxima parte da temporada podia ser incrível, sabe? Podia ser exatamente a resolução de tudo isso. A Anna sabendo com quem que ela vai lutar, quem são os aliados dela, como que ela enfrenta essas pessoas, de quem que ela tá protegendo o filho dela, o que ela tem feito nesses lapsos de memória, se são 2 Annas, se é uma Anna só que tá sendo drogada, quem tá drogando ela, se a Siobhan realmente é líder lá das bruxas, pô, a gente já tá animadão de ver agora a
Anakin voltando na segunda parte como tipo uma suprema da vida. Então o objetivo desse episódio não era deixar a gente intrigado, era deixar a gente sedento pelo próximo episódio. Só que agora a gente tá esperando o quê pra segunda parte da Delicate? Talvez uma coisa revolucionária? Talvez, mas se vier um sexto episódio que parece pra caramba o quinto, que parece pra caramba o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, não vai me surpreender, porque o que eles indicaram pra gente é isso. Então, infelizmente, minha frustração tá só no quanto esse episódio pareceu muito o quarto, e pareceu muito o terceiro, e pareceu muito o segundo, e indicou que o sexto vai parecer muito o quinto, que vai parecer muito o quarto. Tá legal o mistério, só que é muito difícil de eu criar tipo uma mega expectativa com uma história que eu nem tô vendo direito. Então o que eu tô vendo ali são os fragmentos dessa história que tá acontecendo. Porra, a gente não se apega tanto assim em fragmento, cara. A gente se apega na sensação de desvendar o fragmento, mas não no fragmento. Se a única coisa que você entrega pra gente em 5 episódios é só fragmento, cara, não tem tanta gente que vai ficar. Então é isso, vamos esperar aí a estreia do sexto episódio, né? De qualquer forma, gente, eu não vou sumir daqui, porque semana que vem, acho que semana que vem agora, já estreia American Horror Stories, o spin-off de American Horror Story, então eu vou estar fazendo review aqui também, então assim, sumir eu não vou sumir, mas de qualquer forma, né, de American Horror Story mesmo, a gente vai provavelmente ficar sem conteúdo de episódio, né, de review de episódio até o ano que vem, mas eu ainda vou fazer outros conteúdos sobre a série até lá, e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão de expectativa pro próximo episódio, se vocês discordam completamente do que eu falei e acham que ele conseguiu criar em vocês essa expectativa toda pra próxima parte, também quero saber. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem like de vocês aqui embaixo, lembrando que nossas redes sociais estão aqui na descrição, assim como meu canal pessoal e o meu Apoia-se. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.